Você com certeza já viu aqueles caminhões cegonhas andando com diversos carros zero por toda a sua cidade ou por outras cidades que você estava visitando e provavelmente você não sabia que a maior parte desses veículos transportadores são da Tegma. Se você não sabe nem o que é a Tegma, fica comigo até o final que você vai entender tudo sobre a empresa, a maior transportadora de veículos zero do Brasil e da América Latina, beleza? Então, vamos lá. Salve rapaziada, beleza? Hoje, aqui na virada de chave, eu vou estar conversando com vocês, fazendo uma análise um pouco mais aprofundada sobre a Tegma. O que ela faz, qual é o seu core business e também, no final, eu vou dar de bônus o valuation que eu fiz dela. Um método do fluxo de caixa descontado e, por incrível que pareça, esse resultado vai acabar surpreendendo a todos. Até me surpreendeu, beleza? Então, a Tegma é a maior transportadora de veículos 0 km da América Latina. Como eu já citei antes, ela é proprietária e também terceiriza o transporte da maior parte dos veículos 0 km. Ou seja, ela tem um sistema que ela pega o carro 0 km na fábrica, leva até um centro de distribuição, onde vai fazer uma roteirização e com isso os caminhões cegonhas já saem lá do centro de distribuição totalmente roteirizados. Eles já têm a rota traçada, já sabem por onde vão passar e com isso ela pega toda essa gestão logística, desde a fábrica até chegar no cliente final, que seria, nesse caso, as concessionárias. Basicamente, ela divide sua área de negócio em duas grandes partes, que seria a logística automotiva e a logística integrada. Agora falando um pouquinho mais sobre a logística automotiva, como eu já citei, ela se destaca muito pelo seu grande número de transportes de veículos 0 km. Mas ela não trabalha simplesmente com isso no setor automotivo. Ela também trabalha com a gestão e o armazenamento de pátios de veículos, ou seja, aqueles enormes pátios que você enxerga com carro 0 km, alguns carros usados e tudo mais. Ela simplesmente utiliza de áreas, normalmente de terceiras, a gente vai ver mais para frente que eu vou comentar na área de riscos. Ela terceiriza a maior parte do seu ativo permanente, ativo imobilizado, que nesse caso seriam os terrenos, na parte dos pátios. Ou seja, ela aluga um pátio para concessionárias levarem seu carro 0 km, porque eles simplesmente não têm aonde deixar após fabricados. E a Tegma faz toda essa gestão do pátio, vê todo esse almoxarifado, na verdade se encaixaria mais como esse centro de armazenagem das empresas, das automobilísticas. Além disso, ela também faz o serviço do PDI, que seria o Pre-Delivery Inspection. Basicamente, quando chegam veículos do porto, ou seja, vêm veículos importados, ela faz essa pré-análise, ela faz uma análise para ver se todas as funcionalidades do carro estão ok, se vidros, travas elétricas e tudo mais estão funcionando. E além disso, ela também faz instalação de grande parte desses serviços. Ou seja, se você compra um carro e precisa instalar alguma coisa, ela também realiza como pequena parte da receita, mas ela também realiza parte de instalação junto com a inspeção. Beleza? Agora a gente vai estar falando sobre a logística integrada. Na área de logística integrada, a Tegma atua principalmente com centros de distribuição, cross-docking, armazenagens, e com isso ela tem essa logística integrada simplesmente porque ela integra, ou seja, ela junta todas essas partes em um único só sistema. Então ela faz toda essa parte da logística integrada, ela integra tanto a parte da empresa com seu cross-docking ou com o seu centro de distribuição e também com os seus pontos de armazenagens.
Então a Tegma também é responsável por grande parte dessa logística integrada, linkando tanto os fornecedores com os clientes e também fazendo certo estoque desses produtos. Na parte da logística integrada, o que leva grande destaque também é a parte industrial. Imagine uma empresa muito bem administrada com uma linha de produção bem sequencial e em linha, totalmente integrada com a sua parte logística, ou seja, você ia ter todo um just-in-time dos seus produtos, ou seja, você vai ter produtos chegando no momento certo, na hora certa e para a pessoa certa, ser montado sem desperdícios e sem atrasos, e também a dispensa, depois do fim dessa linha, o produto já ser despachado, partir para o centro de distribuição, carregado ou vai ser enfileirado nas suas grandes prateleiras, ou já vai ser carregado para outro caminhão junto com o próximo lote e já é despachado para o seu cliente. Isso é um mundo ótimo que a Tegma está buscando trazer também. Ela tenta alinhar essa parte da logística integrada com a parte industrial. É um grande desafio para todos os players, mas a Tegma está se virando muito bem com isso. Falando um pouco mais sobre a Tegma, ela é a terceira maior empresa de logística do Brasil. Ela também depende de alguns drivers de consumo para que consiga acrescentar, alavancar as suas operações. Basicamente, ela depende das vendas de veículos 0 km no Brasil, que todos nós sabemos que cada vez mais os veículos estão ficando mais e mais caros. Se você for olhar hoje, um veículo popular 0 km não sai por menos de R$35 mil. Então, ela enfrenta certos paradigmas que não demandam só do seu próprio esforço, vai demandar também esforço do próprio governo, das próprias fabricantes. Então aí já começa a sair um pouco do círculo de competência da empresa, porque ela simplesmente faz a parte logística, mas também tende a se preocupar com o volume de vendas e também com a exportação e a distância média das viagens. Como as viagens são computadas por quilometragem, quanto mais longe é a empresa, mais caro fica, e com isso a Tegma costuma utilizar margens razoáveis proporcionais à quilometragem. Então, quanto mais longe, mais dinheiro de forma mais simples vai estar entrando no bolso da Tegma, porque a preparação logística que ela tem para fazer de São Paulo para o Rio de Janeiro é semelhante, muito próximo do esforço que ela tem que fazer para mandar um carro de São Paulo para o Amapá. Com certeza vão ter mais desvios, vão ter mais variáveis, mas isso é de praxe da empresa. Então o simples esforço dela é basicamente proporcional para todos os destinos, contanto que não sejam rotas extremas. Ela já tem uma rotina de trajetos que ligam todos os pontos no Brasil, principalmente ligando os polos industriais com os portos e os portos com o resto do território brasileiro. Aqui a gente consegue ver o gráfico das vendas de veículos 0 km. A Tegma vem sofrendo bastante com isso, porque a gente, como consegue observar na foto, ela teve uma grande queda em 2016, mas em 2019 a gente teve uma certa retomada, e com isso as expectativas são positivas para que em 2020 a Tegma venha com tudo, e junto com o possível crescimento do Brasil, que todos estão apostando nessa alta brasileira, a venda de veículos 0 km aumente e também a demanda por serviços logísticos aumente, com isso dando mais serviço para a Tegma, aumentando sua receita e consequentemente proporcionando mais lucros para os seus acionistas. Mesmo diversificando sua renda entre 3, 4 formas diferentes de arrecadação, ela ainda continua extremamente concentrada no setor automotivo. Cerca de 85% de sua receita
é provinda só da parte automotiva. E com isso, eles ficam muito à mercê de um único setor. Então, qualquer risco sistêmico na área automotiva, eles acabam sofrendo drasticamente. Então, nesses últimos anos, eles vêm sofrendo muito juntamente com montadoras, fabricantes de carro. Então, a perspectiva que eles têm para 2020 é que vai ser um ano de reaquecimento, tanto no PIB quanto no setor industrial como um todo. E a tendência é que os desempregos diminuam e com isso mais pessoas vão estar trabalhando, mais pessoas vão estar ganhando salário, mais pessoas vão querer carros. E com isso, quanto mais pessoas quiserem carros, maior vão ser os números de pessoas querendo carro zero. E aí que a Tegma entra. Mais veículos zeros, mais transporte, mais serviço logístico. Mais serviço logístico no setor automotivo, mais Tegma. E essa é a grande perspectiva deles para o ano de 2020 principalmente. E eles estão criando certa tendência que pelo menos até 2022 vai haver uma certa alta nessa venda de veículo zero, acarretando, puxando todo o sistema da Tegma junto com esse aquecimento do mercado automotivo. Cerca de 93% dos caminhões cegonhas que a Tegma utiliza são terceirizados. Também utilizam muitos dos seus galpões, dos seus pátios para acúmulo de veículos, para organização e tudo mais dos seus veículos, simplesmente são terceirizados também. Com isso a gente observa que é um processo que demanda muito pouco capital investido. Então, a tendência é que se a empresa souber arrecadar de forma consistente e diversificar as suas fontes de receita, a tendência é que a Tegma pode se tornar um dia uma das queridinhas. Porque imagina que dentro do seu setor de receita, na sua gama de receita, seja diluído esse 85% da parte automotiva com a parte de integração, da logística integrada com a logística industrial. Se você deixar aí 60% para a parte automotiva, que não tem como diminuir muito isso do dia para a noite, e essa redução de 25% já é algo bem drástico, e diluísse isso para as outras áreas, com essa retomada da economia, a Tegma não ficaria tão dependente da área automotiva. Então, qualquer evolução industrial, eles se beneficiariam. E também, com o aumento dos e-commerce, dropshippings e todas as formas de venda online que demandam de uma logística integrada, eles estariam se beneficiando muito mais. Porque atualmente, mesmo se a parte do e-commerce dobrar em 2020, isso não vai impactar tão positivamente na sua receita, porque representa cerca de 5% de toda a sua receita, é a parte integrada, linkando com a parte do e-commerce. Então, essa diluição das receitas é crucial e a empresa está percebendo isso. E vem tomando atitudes para tentar aumentar sua exposição em outros setores, que seriam esses outros dois principais, a integrada e a industrial, fazendo com que a empresa se fortifique e crie pilares mais sólidos. Enquanto eu estou analisando uma empresa, eu sempre busco entender os seus riscos, porque ao fazer toda essa análise que eu já trouxe com vocês, eu já começo a entender boa parte do retorno, já começo a criar certo viés, até mesmo sem querer, um certo viés comportamental. Caso a empresa caia no meu círculo de competência, eu tenha certo domínio sobre ela e consiga entender aprofundado de forma como ela arrecada suas receitas e tudo mais, eu começo a ser enviesado para estimar um certo retorno otimista. Então, antes de entrar na parte mais aprofundada de retorno, que é o que a gente vai enxergar nos números, a gente vai dar uma olhada nos riscos, que para mim são tão importantes quanto olhar os próprios indicadores de margem e tudo mais. Beleza? Risco número 1.
a gente tem um grande problema da dependência automotiva das rodovias, do transporte rodoviário. A gente observou em 2018, em maio de 2018, para ser mais exato, quando houve a greve dos caminhoneiros. Imagina quanto de dinheiro a Tegma não perdeu pela paralisação dos caminhoneiros. E isso é algo que ela não pode prever e muito menos mitigar. Ela não tem influência o suficiente sobre os seus caminhoneiros terceirizados para que os forcem a fugirem dessa manada e aceitarem as condições que estão sendo propostas a eles, sem lutar com os seus outros parceiros caminhoneiros. Então eles ficam muito à mercê de greves e de paralisações pela alta demanda de rodovias, e quando há paralisação, normalmente as pessoas vão para as rodovias, impedindo todo o seu fluxo, e toda a sua roteirização acaba sendo prejudicada. Falando dos riscos da Tegma, como eu já comentei lá no começo do vídeo, grande parte dos seus imóveis são alugados. Fazendo uma conta por cima, eles estimam que cerca de 25 dos seus 30 imóveis sejam alugados. E com isso eles se expõem a grande risco de um aumento dos aluguéis ou simplesmente de um despache. Com a retomada do setor imobiliário, a tendência é que as pessoas donas desses centros, desses terrenos que a Tegma utiliza, tendem a crescer o olho e ver com a retomada do setor imobiliário, se a Tegma não quiser reajustar o seu valor do aluguel, eles simplesmente mandam a Tegma embora desse espaço e colocam qualquer outro inquilino. Porque com um boom imobiliário, isso facilita, que a demanda é maior do que a oferta. A Tegma fica muito exposta pela grande exposição frágil, extremamente frágil, que eles têm no seu setor de imóveis. Então aí é algo que eu pondero bastante, essa grande fragilidade. Como eu já citei bastante aqui sobre o risco da concentração automotiva, ou seja, concentração no setor automotivo, e também poucos clientes, porque a Tegma tem cerca de 6 clientes que representam a maior parte da sua receita. Agora a gente vai partir para a não dolarização da empresa, ou seja, a empresa é totalmente focada só no Brasil. Com isso, a gente acaba perdendo certa proteção cambial que a gente teria expondo nossas receitas ao dólar. Se você pega uma empresa como a WEG tem mais de 40% da sua receita vinda do mercado externo. Então, quando o dólar aumenta, apesar dos seus custos aumentarem, a sua receita, como grande parte também vem em dólar, acaba ficando praticamente equivalente. Já aqui, a gente acaba tendo a influência do dólar negativamente nos custos e despesas, mas a gente não tem uma arrecadação em dólar. Além disso, como a parte logística demanda muito de seus veículos, que a maior parte são terceirizados, eles ficam muito expostos a qualquer variação no petróleo também. Então, com essa possível guerra que estavam cogitando entre Irã, Estados Unidos, enfim, esses países petroleiros, a tendência é que o barril do petróleo suba e com isso as empresas logísticas são extremamente prejudicadas. Então a gente vê outro risco aí também da Tegma. Agora, depois de ter citado os principais riscos potenciais da Tegma, eu vou estar comentando sobre riscos setoriais. A gente vê que o primeiro e talvez o mais óbvio é a diminuição da tomada de crédito para a aquisição de veículos, e a Tegma vai ser grande impactada com isso, assim como seus concorrentes, porque ambos dependem da venda do carro 0 km para fazer o transporte e a logística dele. O segundo ponto a ser avaliado é que é um setor extremamente competitivo.
E se você for avaliar, não é um serviço de alto valor agregado. Eles estão praticamente negociando uma certa commodity, porque o transporte vai ser feito pelas mesmas vias, provavelmente com os mesmos caminhões, e a única coisa que vai influenciar mais seria na parte da escala e dos preços. Então, os competidores que tiverem maiores escalas e menores preços acabam tomando a maior parte do market share desse setor. Se eu não me engano, a Tegma está com cerca de 25 a 26% do market share desse setor automotivo, principalmente. Isso é um valor alto devido a ter mais de 4, 5 concorrentes que dividem os outros 75%. E aqui a gente vê um ponto que acaba sendo um risco para todos nós que temos carros. Conhecemos a situação precária que são as rodovias brasileiras, e a Tegma, por utilizar desse meio para fazer o transporte, ela fica mais exposta ainda. Então, essa precariedade das rodovias acaba acarretando em possíveis aumentos nos custos de manutenção dos veículos e com isso diminuição de margens. A Tegma tem que ficar bastante atenta com isso e também para fazer sua roteirização. Na sua roteirização, eles costumam utilizar as rodovias mais populares e mais conservadas para que os seus custos consigam diminuir e não impacte tanto a margem referente a esse desconto que seria feito dos custos de manutenção. Se você me acompanha no Instagram, você vai perceber que nessa semana eu postei, enquanto eu estava fazendo a análise superficial lá nos stories, só para aquecer esse assunto com o meu público, eu postei que eu fiz a planilha completa dos principais indicadores: margens, rentabilidade, liquidez, solvência, né? Indicadores de dívida. Eu fiz todos esses indicadores principais da Tegma, planilhei tudo, e o bônus é que eu fiz o valuation também e descobri que, de acordo com as minhas premissas utilizadas, ela está descontada do seu valor intrínseco. Mas antes de entrar nisso, vou passar um aviso rápido para vocês. Agora eu vou sumir daqui, vai estar gravando a tela do meu computador, porque fica muito mais simples da gente analisar uma DRE, um fluxo de caixa e um balanço patrimonial, utilizando ele na íntegra. E depois disso a gente vai partir diretamente para os indicadores e também para o valuation. Beleza? Então vamos para a tela do meu computador. Salve, rapaziada, agora falando aqui direto da tela do meu computador. Como eu disse para vocês, eu vou trazer dados qualitativos, na verdade seriam quantitativos. Os qualitativos eu já comentei com vocês anteriormente no vídeo. Agora falando sobre dados quantitativos, vamos começar aqui uma análise da demonstração de resultado do exercício, que é a mais conhecida DRE. Em 2019 aqui a gente tem que, até dar um zoom aqui para ficar melhor, a gente tem uma receita líquida crescente, mas também teve um custo dos serviços prestados maior. Aqui normalmente é custo dos produtos vendidos, o CPV, mas como a empresa é uma prestadora de serviço, então acaba se tornando esse CSP, que é o custo dos serviços prestados. Aqui a gente consegue ver que a diferença, vamos ver quanto que deu de variação de um ano para o outro. Deu uma diferença aí basicamente de 7%, enquanto o CSP acabou subindo apenas 5%. Isso daqui é excelente, é o spread, é a diferença que a gente busca em empresas. Empresas que aumentem sua receita líquida, contanto que aumentem menos do que os custos dos produtos vendidos ou os custos dos serviços aumentem em uma taxa menor. Isso daqui é extremamente bom para a empresa,
porque a partir do momento que ela tem uma receita maior do que os seus custos, um aumento da receita maior do que o aumento dos seus custos, isso daqui acaba resultando em mais lucro lá para frente. Beleza? Então a gente chega aqui no nosso primeiro ponto de partida aqui, que é o lucro bruto. É algo que eu gosto de olhar bastante. E como a gente pode ver também teve um aumento aí, praticamente 12%. Dá um pouquinho menos, mas 12% de aumento no lucro bruto, carregado aí por esse aumento na receita e esses aumentos com o pessoal e com agregados terceiros e tudo mais terem sido menores do que o aumento na receita. Beleza? A gente vem aqui para as despesas gerais administrativas. Outras despesas, a gente chega no nosso segundo ponto principal aqui, seria o lucro operacional. Lucro operacional nada mais é do que, para você que já está mais familiarizado com uma linguagem um pouquinho mais técnica, que o EBIT, que são os Earnings Before Interest and Taxes. É basicamente você pegar o lucro bruto e descontar tudo que não é de produção. Ou seja, você pega o lucro bruto, subtrai as despesas gerais administrativas e outras despesas que não são derivadas da operação. Isso faz com que você acabe chegando no lucro operacional. E ó, isso daqui é coisa linda de se ver. 54% ano contra ano. Isso daqui é considerando em 2019, aqui na verdade seria o TTM, né, que seriam nos últimos 12 meses, considerando o quarto trimestre de 2018 e os outros 3 trimestres que a gente já tem resposta de 2019. Como ainda não saiu o resultado completo de 2019, a gente usa essas métricas. Enfim, a gente passa aqui pelo resultado operacional, que houve uma boa diminuição, porque as receitas aumentaram muito, mesmo com as despesas se tornando aí sendo menos 29 milhões as despesas financeiras, uma queda de 12%, as receitas aumentaram 120%. A gente partiu de 36 milhões para 24 milhões. Isso é, na verdade, de 24 milhões para 54 milhões. Isso é algo extremamente interessante e bom para a empresa. A equivalência patrimonial nada mais é do que a participação da empresa em outras empresas, ou seja, faz uma equivalência de todo o patrimônio da empresa. E ela foi reavaliada com um aumento de 255%. Isso é bom. Aqui a gente vai acabar chegando no lucro líquido. A gente tem aqui o nosso terceiro ponto na DRE, que é o lucro líquido, sem operação descontinuada. Olha isso, 71% de aumento no lucro líquido. Tá bom para você? Ano contra ano? Sendo que a empresa estava saindo aí de aumento de menos de 10%, de 17 para 18. Com a pequena retomada que a gente teve em 2019, ela já conseguiu aumentar aí muito o seu lucro. Aqui a gente tem a mesma coisa, que seriam alguns descontos, só que como não existem esses valores, a gente parte direto para cá, que é a mesma coisa, é proporcional. Beleza? Agora a gente vai partir para o balanço patrimonial circulante. Um crescimento no ativo circulante. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai fazer o aumento que deu ano contra ano, 2019 para 2018. E aqui a gente vai analisando. Um ativo circulante cresceu 36%. Mas vamos ver o que acabou acarretando esse aumento aqui. A gente vê aí, ó, 36% no ativo circulante, 34% foi o quanto aumentou de caixa, equivalência de caixa, ou seja, é dinheiro que tem extrema liquidez.
É aquele dinheiro que a empresa pode contar a qualquer momento, que é de fácil resgate. As contas a receber de clientes também diminuíram, foram de 226 para 222. Isso daí é algo bem relevante, é quase uma estabilidade. Como é uma empresa prestadora de serviços, seus estoques são basicamente produtos de almoxarifado. São produtos simples, não tem estoque de produto acabado. Como eles prestam serviço, não tem produto acabado. Então é um valor irrisório até a gente chegar aqui nos impostos e contribuições a recuperar. A gente tem um aumento aí de quase 10 vezes, partindo de 12 milhões para 104 milhões. Isso pode ser um dos grandes fatores que acarretaram, com certeza, acarretaram esse aumento no ativo circulante de 36%. Que eu vou destacar os pontos que eu gosto de observar. E aqui, beleza, a parte de ativo circulante seria basicamente isso. E para você que não sabe ou não lembra, ativo circulante é todo ativo realizável em até 12 meses. O ativo realizável no curto prazo seriam considerados em até 12 meses, um ano aí. Agora, a gente parte direto para o ativo não circulante, que são aqueles faturamentos para mais de um ano, são alguns impostos que têm previsão a receber, ativo fiscal, papapá, papapá. Aqui não tem muita coisa para a gente ver, o que a gente vai acabar olhando mais vai ser esse daqui, ó. Ativo realizável a longo prazo. Isso daqui é interessante. A gente tem os investimentos da empresa, o quanto que ela tem de imobilizado, seria basicamente equipamentos, terras, terrenos, lotes, imóveis, assim. Isso daqui é o quanto que a empresa tem de imobilizado. Imobilizado aqui já é algo bem intuitivo. Falando em imobilizado, você já imagina que é algo totalmente fixo. Você não vai conseguir transportar um imóvel daqui para lá. Equipamentos até você consegue, mas só que são considerados imobilizados. A gente tem intangíveis, seriam patentes, marcas, patentes de softwares, patentes de produção, patentes de prestação de serviços. Intangíveis é tudo aquilo que não é palpável e é precificado a mercado. Isso daqui seriam basicamente a marca da empresa, as patentes de software que ela tem, e tudo estaria contabilizado nesse intangível. Então a gente tem um ativo total aqui de 993 milhões. Aqui a gente vai descendo. O que eu comentei com vocês. O ativo realizável a longo prazo cresceu com o aumento do imobilizado, mas puxado pelos direitos de uso, que aumentou 74 milhões contra zero. Mas chegamos aqui no total do ativo, crescendo 23% ano contra ano, sendo bastante puxado aqui pelos 74 milhões, crescimento de caixa. Então a empresa vem apresentando resultados interessantes, contando 2018 e 2019. Agora que eu vi, deixa eu congelar esses painéis, que daí fica tudo mais fácil. Aí beleza. Chegamos aqui no passivo. Passivo é tudo, são todas as obrigações da empresa. Os ativos são os direitos e os passivos são as obrigações. Passivo circulante, a gente teve um aumento aí grande também. 57% do passivo circulante. E agora vamos ver se a gente entende por que o passivo circulante cresceu tanto. Eu acho que tá meio na cara aqui, né? A gente parte de um empréstimos e financiamento de 6 milhões e 700 para 64 milhões. Então foi totalmente puxado por isso. Simplesmente porque a empresa
deve ter visto essa retomada da indústria automotiva em 2019 e vem investindo pesado para capitalizar cada vez mais. Isso daqui a gente consegue enxergar mais olhando o próprio balanço da empresa, notas explicativas, enxergar o que a empresa está fazendo com esses empréstimos e financiamentos. Isso daqui é um número interessante. As debentures é quando a empresa ela emite títulos de dívida para ela conseguir fazer novos projetos. E a diminuição das debentures em quase metade mostra que a empresa está trocando o endividamento em debentures por empréstimos e financiamentos. Então, isso daí é algo que a gente deve ficar bem atento também. Beleza? Aqui a gente tem valores que são praticamente irrisórios para a Tegma. Aqui ó, a gente vem de novo em impostos. Nos ativos a gente também enxergou isso. E aqui a gente tem novamente imposto de renda e contribuição, um aumento de 540%. Isso daqui daria um valor, um quinto, né, 20% desse valor, um pouquinho menos de 20% desse valor do passivo circulante. Então, puxados pelo imposto de renda e pelos empréstimos, a empresa acabou crescendo o seu passivo circulante em 57% também. Isso é algo que a gente deve ficar mais atento e ver se a empresa continuar tomando muito empréstimo de curto prazo, aí você começa a ligar um alerta. Por quê? As empresas necessariamente, é algo bem contraditório que eu vou falar, mas as empresas não precisam pagar suas dívidas. Elas simplesmente precisam renegociar para taxas menores e prolongar elas. Simplesmente quando estiver chegando na 30ª parcela de 48, eles já vão renegociam para mais 12 meses. Então eles vão prolongando essa dívida e a tendência é o que? É esse valor aqui diminuir e esse valor aqui aumentar. Se esse valor estiver diminuindo e o passivo não circulante estiver aumentando, isso pode significar que a empresa está fazendo uma gestão das suas dívidas e está alongando suas dívidas, o que eu considero bom. Dividendos a pagar, papapá. Aqui a gente chega no passivo não circulante, que é a obrigação de mais de 12 meses. Tudo que a empresa tem que pagar com um prazo de vencimento maior do que 12 meses. Aqui a gente tem os empréstimos também. Deixa eu já puxar tudo para cá. Os empréstimos, aqui ó, o movimento interessante. Empréstimos e financiamentos, menos 46%. Dá uma diferença aqui de 25 milhões. E quanto que acabou aumentando aqui? Os empréstimos. Aumentou 867%. Isso é algo que eu não gosto de enxergar numa empresa, que vem mostrando resultados interessantes até, para uma empresa que eu não daria nada, vem representando alguns dados que eu julgo serem bons, mas você chegando aqui e vendo um aumento de, vamos dizer, 60 milhões para o curto prazo e uma diminuição de 25 milhões para o longo prazo, isso é algo de se assustar. Se fosse inverso, aí seria o melhor dos mundos. Beleza? Aqui de novo a gente vê debêntures caindo 50%. Isso é algo bom para a empresa. Então beleza, a gente passou aqui do passivo, chegamos no patrimônio líquido. O patrimônio líquido aqui aumentou 20%. Isso é extremamente bom para a empresa, porque muito de sua base vem calculada a partir do seu patrimônio líquido. E aqui a gente observa que o total do passivo mais o patrimônio líquido tem que ser igual aos ativos. Total de ativos 993.224, 993.224. Então é sempre assim. Esse valor tem que ser
igual ao total de ativos. Beleza? Agora, dando uma olhada no fluxo de caixa, eu já deixei até marcado aqui para não ficar algo mais extenso do que já está. Vamos falar aqui no fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é do que toda a representatividade do que realmente passou, ou seja, tudo que entrou no fluxo da empresa, tudo que saiu também. Aqui é extremamente bom já ter esses números calculados, porque são esses números que realmente importam para a gente, que é basicamente o caixa líquido da empresa proveniente das atividades operacionais, ou seja, tudo que operacionalmente a empresa conseguiu gerar de dinheiro. É o valor que a empresa conseguiu gerar para ela colocar no seu caixa. É a geração de caixa da empresa. Aqui a gente tem um aumento de 62%, algo fenomenal, tendo em vista ano contra ano. E a gente tem que dar uma olhada também nas aquisições de bens do ativo imobilizado intangível. Por quê? Aqui é onde a empresa gasta dinheiro. Aqui é onde ela gera, aqui são os grandes gastos dela. Seria a parte de CAPEX, a parte de investimentos da empresa, principalmente em ativos imobilizados. Aí. A gente acaba chegando nesse número incrível, que é o fluxo de caixa livre, o Free Cash Flow. Isso, aumento de 83% é fenomenal. O que a gente só precisa ficar mais atento aqui no demonstrativo de fluxo de caixa é ver se não aparece nenhuma não recorrência que acabou puxando essa empresa mais para cima. Mas isso daí a gente, para não se estender muito, acredito que esteja mais coerente. É um fluxo de caixa ok, a empresa vem apresentando resultados melhores. Aqui os seus lucros antes dos impostos cresceram praticamente 100%. Então, acredito que você analisando isso daqui individualmente fica muito mais simples. Se eu ficar analisando aqui vai ficar algo extremamente extenso. E eu já estou com um vídeo bem extenso já. Beleza? Agora a gente vai dar uma olhada nos indicadores. E isso daqui é uma mamata que eu deixei para vocês, hein? Já deixei todos os indicadores, uma planilha totalmente calculada com todos os principais indicadores da Tegma. Então é simplesmente você olhar aqui, você já vai conseguir entender. E o melhor é que dentro de cada indicador tem a sua fórmula ou sua fórmula bruta. Então fica tudo mais simples. Você pode utilizar isso daqui até para calcular de outras empresas. Tava editando o vídeo agora e só agora que eu percebi que eu não fiz um final para esse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, baixa a planilha aqui no link, primeiro link na descrição. Aí a gente vai continuar esse papo e vou ver se eu consigo trazer uma análise dessa por semana bem completinho. Beleza? Não se esquece de apertar no sininho também. Fechou? Valeu!